Então, pessoal, continuando a leitura de livros, eu vou criar várias playlists, tá? Várias playlists com um tema, né? E os próximos livros a serem lidos, parte deles, né, é Introdução à Economia e História da Idade Média. Por que eu estou lendo esses livros de básico, né? Porque isso vai te ajudar a ter um intelecto melhor. Uma pessoa com um alto nível de intelecto, um filósofo em si, ele precisa ter essas bases, né? E os livros de introdução à economia, história da Idade Média, fazem parte do repertório. Lembra que eu falei? É importante ler história, economia, né, psicologia, geografia. Tudo isso faz parte do arcabouço de um intelecto elevado, né? O Olavo de Carvalho falava que 80 livros por ano. 80 livros por ano. Para você começar a desenvolver um pensamento. 80 livros na área que você escolher, né? Mas os conteúdos extras ajudam, né? Então vamos lá. História da Idade Média. E. A. Kominsky. Parte 1. O início da Idade Média. Capítulo 1. O Império Romano do Ocidente e os Bárbaros. O Império Romano do Ocidente caiu nos fins do século V. A sociedade escravista romana foi destruída pelo movimento revolucionário dos escravos e dos colonos pela conquista dos bárbaros. Assim terminou o primeiro grande período da história da humanidade, a história do mundo antigo, e começou o segundo, a história da Idade Média. A esse segundo período se denomina Idade Média porque medeia entre o mundo antigo e o mundo moderno. Durante a Idade Média já não predominou o regime escravista, como no mundo antigo, mas o regime feudal da servidão. As tribos bárbaras. Quem foram os bárbaros que no século V aniquilaram o Império Romano e fundaram sobre seu território reinos próprios? Ao norte e a leste do Império Romano, nos bosques e planícies da Europa Central e Oriental, vivia uma multidão de tribos independentes. Os vizinhos mais próximos do Império Romano eram tribos germânicas, mas para leste viviam os eslavos. A vida dos bárbaros foi escrita por Júlio César, que durante a conquista das Gálias chocou-se com algumas tribos germânicas nos meados do século I depois de Cristo. As tribos descritas por César levavam uma vida seminômada. Suas preocupações principais eram a criação do gado e a caça. Dedicavam-se pouco à agricultura. Mudavam-se frequentemente em busca de melhores lugares para o pastoreio e caça. Viviam agrupados em clãs. Cada clã elegia seus chefes. Não existia entre esses povos a propriedade privada da terra. Esta pertencia a todo o clã e era cultivada em comum. Naqueles tempos, tendia a todo o clã era... Não existia entre esses povos a propriedade privada da terra. Esta pertencia a todo o clã e era cultivada em comum. Naqueles tempos não existia classe entre bárbaros. Todos eram iguais. Não tinha estado nem rei, somente em tempo de guerra elegiam chefes militares. Por outros escritores gregos e romanos, sobretudo pelo famoso historiador Tácito no fim do século I depois de Cristo, conhecemos as transformações que ocorreram na vida das tribos bárbaras durante o século seguinte. Os bárbaros foram adotando gradualmente um modo de vida mais sedentário, radicaram-se em aldeias. Os habitantes de uma mesma aldeia pertenciam a um mesmo clã. Cada família tinha sua própria casa com as respectivas dependências. As tribos bárbaras começaram a se dedicar cada vez mais à agricultura, entretanto cultivaram mal a terra e não adubando, queimavam-na
os bosques e cultivavam camada superficial da terra virgem, nas planícies faziam colheita e logo abandonavam essa terra por muitos anos e iam cultivar outras terras virgens. Por isso necessitava de muito espaço para a agricultura, fazendo-lhes falta também grandes extensões de terra para a caça e criação de gado. Quando a população crescia demasiadamente, já não podia subsistir na terra ocupada pela tribo e devia procurar novas regiões para radicar-se. A nobreza do clã e a nobreza militar. As tribos bárbaras descritas por Tácito continuavam a possuir terra em comum, como antes. Uma parte considerável dela continuava sendo explorada por todo o clã, campo de criação de gado, bosques para caça. Porém, agora se concedia um lote particular e cada família e os chefes do clã obtinham lotes maiores e melhores. Desse modo foi alterada a igualdade entre os membros do clã e surgiu a nobreza de clã. As tribos bárbaras guerreavam com frequência, todos os homens adultos eram de fato guerreiros. Alguns dentre eles não trabalhavam e viviam somente da guerra e do saque. Agrupavam-se em destacamentos cuja frente se colocavam chefes militares. Entre os comandantes do destacamento, seu chefe estabelecia uma ligação muito forte. Seu chefe era morto em combate, seus fiéis guerreiros deviam vingá-lo ou sucumbir. Depois de uma expedição triunfante, o botim era repartido por sorteio. Os chefes recebiam a parte maior e desse modo iam acumulando riquezas. Assim, gradualmente foi se separando a nobreza de clã, composta pelos chefes dos clãs, da nobreza militar, constituída pelos chefes militares. Os nobres tinham mais terra e mais gado. Apareceram então também os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Tácito conta que os bárbaros tratavam seus escravos de maneira muito melhor que os romanos. Os escravos tinham suas próprias choças e suas terras, pagavam aos seus amos um tributo em cereais, tecido e gado. Primitivamente, as tribos bárbaras resolviam seus assuntos importantes em assembleias populares. Nessa assembleia tomavam parte completamente armados todos os homens adultos da tribo. Quando surgiram entre os bárbaros a nobreza e o clã e a militar, esta começou a organizar suas próprias assembleias. Nelas discutiam os nobres assuntos da guerra, a repartição das terras ou a sua relação com Roma. Para chegar a uma resolução definitiva, convocavam uma assembleia popular. Nessa, somente nobres pronunciavam discursos. Seus guerreiros estavam de acordo com a proposição, expressavam sua concordância, fazendo soar as armas. Senão, levantavam uma gritaria clamorosa. As assembleias populares juntavam os crimes considerados como os mais graves entre os bárbaros, a traição e a covardia. Os traidores eram enforcados em árvores, os covardes jogados nos pântanos. Em algumas tribos bárbaras apareceram reis, eram eleitos entre os nobres, seu poder era delegado e não passavam aos herdeiros. Os reis recebiam um grande botim, possuíam muitas terras, gado e escravo. Assim, foram formando-se nas tribos bárbaras as nobrezas de clã e militar. Apareceram também os escravos, porém em número reduzido. Não sendo pesados seus encargos, a maioria da população era constituída de homens livres. Entre os bárbaros acabava de nascer a classe. Nisso o regime dos bárbaros se diferenciava nitidamente do regime do Império Romano escravista. As invasões bárbaras do Império Romano. A população dos bárbaros continuava crescendo e era necessária uma extensão cada vez maior de terras para a agricultura, a criação de gado e a caça. A nobreza militar, com seus destacamentos, sempre estava disposta a guerrear e a saquear. Por isso, os bárbaros traziam em permanente inquietação as fronteiras do Império Romano. Para defendê-los das invasões dos bárbaros, os romanos fortificaram a fronteira do Reno e do Danúbio por meio de uma cadeia de fortins, terraplenos, fossos e poços avançados. Esses fortins romanos fronteiriços transformaram-se depois em cidades como Colônia, Mongúncia, Estrasburgo e Viena. Entretanto, os germanos e outras tribos bárbaras conseguiram às vezes invadir as fronteiras fortificadas, e os imperadores romanos viam-se obrigados a travar com eles guerras prolongadas. No século III, as tribos bárbaras dos godos
cruzaram o Danúbio e romperam o império. Somente com grande trabalho que os imperadores romanos conseguiram expulsá-lo para além do Danúbio. Era para o Império Romano cada vez mais difícil lutar contra as invasões bárbaras. Com sua cruel exploração dos escravos e dos colonos, com o terrível peso dos impostos, o império tornou-se odioso para todos os trabalhadores. Desde o século III, a sublevação dos escravos e dos colonos se sucederam sem interrupções em diversas regiões. O Império Romano se enfraquecia, sua vida econômica ia decaindo, o comércio se debilitava, as cidades despovoavam-se pelos fins do século IV. Já não podia resistir à pressão dos bárbaros. Liga de tribos bárbaras aliadas começaram a cruzar-lhe fronteiras. Simultaneamente sublevavam-se os escravos romanos e os colonos, incorporando nas fileiras dos bárbaros, abriam-lhe as portas das cidades romanas, ensinando-lhes o caminho das propriedades dos ricos, onde podiam encontrar maiores botins. Entre os bárbaros não havia a cruel exploração de classes que caracterizavam os romanos, tampouco conheciam os impostos, por isso os escravos e os colonos consideravam os bárbaros como seus salvadores da opressão dos escravistas e do Estado romano. As conquistas dos bárbaros foram acompanhadas pelo movimento revolucionário dos escravos e dos colonos. Estados bárbaros. Os bárbaros, entre os quais predominavam as tribos germânicas, apoderaram-se de grande extensão do Império Romano do Ocidente e fundaram seus estados nessas terras conquistadas. Os visigodos, godos do Oeste, que vinham da outra margem do Danúbio, estabeleceram na Península Balcânica. Imediatamente sob o comando do rei eleito Alarico, iniciaram um movimento em direção à Itália. A eles se uniu um grande número de escravos e colonos. No ano de 410, os visigodos tomaram Roma. Deve-se assinalar que as portas de acesso à cidade lhes foram abertas pelos escravos. Durante 3 dias, os visigodos saquearam a antiga capital do Império da Itália, dirigindo-se à Gália e à Espanha. Na Gália Meridional e na Espanha fundaram o primeiro estado bárbaro em terras do Império Romano e o estado dos visigodos. Antes dos visigodos chegaram à Espanha outra tribo a dos vândalos. Os visigodos repeliram para o sul, os vândalos trasladaram-se para a África do Norte, onde fundaram seu próprio estado, tendo Cartago como capital. Pirateavam em alto mar, saqueavam as costas da Sicília e da Itália. Seu rei, Genserico, apoderou-se de Roma e submeteu a um terrível saque em 445, que durou 14 dias. Um pouco antes, o Império suportava uma série de golpes tremendos da parte do chefe huno Átila, cujo domínio se estendia do Volga ao Reno. Esse estado, porém, esfacelou-se bem depressa. O Império Romano perdia um domínio após outro. As tribos dos francos, que viviam no curso inferior do Reno, conquistou a Gália pelo norte. Finalmente, em 476, Odoacro, chefe de um destacamento composto por várias tribos bárbaras, tomou o poder na Itália. O imperador Rômulo Augusto foi destituído e o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Durante a conquista do Império Romano, os bárbaros arrasavam as cidades e queimavam as vilas, destruindo templos antigos, palácios e teatros para obter pedra necessária para suas fortificações. Depois de sua conquista, deixou de existir quase que completamente no Ocidente. A vida nas cidades, os ofícios e o comércio se debilitavam muito e decaiu a cultura antiga. A Europa, no fim do século V, assim caiu o Império Romano escravista no Ocidente, e em seu lugar surgiu uma série de estados bárbaros. Observemos o mapa político do fim do século V. Ao sudeste da Europa, da Ásia Menor e ao nordeste da África ficava o Império Romano do Oriente, denominado depois o Império Bizantino por causa de sua cidade principal, Bizâncio, Constantinopla. No território da antiga Cartago ficava o estado dos vândalos. Na Itália, em 476, fundara-se o estado de Odoacro. Entretanto, pouco depois, a Itália era conquistada pelos ostrogodos, godos do leste. Ao sudoeste das Gálias e na Península Pirenaica, estendiam-se os grandes reinos dos visigodos.
O norte da Gália estava ocupado pelos francos da Grã-Bretanha, foram se apoderando gradualmente das tribos nórdicas germânicas, dos anglos e dos saxões, que formaram ali vários estados anglo-saxões. Na Europa Central vivia tribos germânicas dos saxões, alemães, turíngios, lombardos, mais para leste as tribos eslavas. O destino da Itália. Os estados bárbaros travavam entre si guerras contínuas e suas fronteiras mudavam constantemente. A Itália, especialmente, teve que suportar muitas mudanças. O estado de Odoacro foi bem depressa. 493, conquistado pelos ostrogodos, e seu rei Teodorico assinou Odoacro a tradição. E seu rei Teodorico assassinou Odoacro a traição durante um festim e apoderou-se do reino. Entretanto, também os ostrogodos reinaram pouco tempo na Itália. No século IV, o imperador Justiniano lançou sobre ela o seu exército. Os ostrogodos defenderam-se desesperadamente, porém a maior parte sucumbiu durante essa guerra, que durou 20 anos. O país foi terrivelmente devastado. Roma ficou em ruínas e nas suas extensas áreas baldias começou-se a plantar cereais. A Itália foi anexada ao Império Bizantino em 555. Entretanto, os bizantinos também não puderam conservar seu poder sobre a Itália. Pouco depois de conquistada por eles, foi invadida ao norte pelos longobardos, 568, que derrotaram os exércitos bizantinos e apoderaram-se da maior parte do seu território. Mudança no regime da Europa. Os bárbaros apossaram-se das terras dos grandes proprietários romanos e as repartiram entre si. Essa divisão, porém, não foi feita de modo equitativo. Os que eram simples guerreiros receberam parcelas apenas suficientes para alimentar suas famílias, enquanto que os nobres receberam propriedades inteiras como seus escravos e colonos. Entretanto, com a decadência das cidades e do comércio, as necessidades de novos senhores no quadro da simples vida rústica eram elementares. Por isso não exploraram os escravos e colonos tão cruelmente como faziam os latifundiários romanos. Os escravos em geral receberam uma parcela de terra e, juntamente com os colonos, foram constituídos a classe dos servos da gleba. As grandes possessões caíram em poder dos reis. Desse modo, a revolução dos escravos e colonos e as conquistas dos bárbaros transformaram por completo o regime da Europa Ocidental. Em lugar do império escravista anterior, formaram-se vários reinos bárbaros. Os bárbaros não conheciam os pesados impostos que oprimiam anteriormente a população do Império Romano. A forma escravista de exploração dos trabalhadores cessou de existir e os escravos se transformaram em servos. Sua situação se tornou um pouco mais suave. Os servos da gleba também deveriam trabalhar para os seus senhores, porém possuíam suas próprias parcelas de terra e ficavam com uma parte dos produtos. Por isso trabalhavam com mais gosto do que os escravos. Além disso, apareceram na Europa Ocidental muitos camponeses livres que pertenciam ao número dos bárbaros que se estabeleceram nas terras arrebatadas aos romanos. Dessa maneira, a Europa Ocidental, em decadência durante o regime escravista, teve a possibilidade de um novo desenvolvimento econômico. A queda do Império Escravista Romano e o fim da exploração escravista foi para a Europa um importante passo à frente, apesar de os bárbaros terem consumado a decadência que já se iniciara da cultura romana. Dos reinos fundados pelos bárbaros nos domínios do que tinha sido o Império Romano, o mais forte foi o Franco. Tomá-lo-emos como exemplo para mostrar como a vida da Europa Ocidental se transformou depois da queda do Império Romano do Ocidente e da formação dos estados bárbaros. Fim do capítulo 1.